Que o seu dia seja ricamente abençoado. Bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje a gente tem um material, olha, fascinante aqui. É o capítulo 14 de um livro do Samuel Whitefield, e o título já diz muito. O discipulado começa com a contemplação. E a nossa missão aqui é descompactar essa ideia central dele, que é, no mínimo, provocadora. Com certeza. A tese dele já começa assim, quebrando alguns paradigmas, né? Ele argumenta que a força vital do cristianismo, a fonte de tudo, não é um conjunto de doutrinas ou atividades. Por mais importantes que sejam. Exato. A origem de tudo está no ato que ele define como contemplação. E olha, não é uma contemplação genérica, tipo meditar sobre a natureza. É algo bem específico. Certo, vamos direto a esse ponto. O que significa contemplar nesse contexto? O autor diz que o foco é a pessoa de Jesus. A ideia é que, ao olharmos para ele de forma intensa e focada, algo fundamental muda dentro da gente. Somos transformados à imagem dele. Isso. Mas, sendo prático, isso não soa um pouco passivo? Como se a solução para os problemas do mundo fosse só sentar e pensar em Jesus? É uma ótima pergunta. E o autor meio que se antecipa a ela. Ele não está defendendo a inércia, muito pelo contrário. O ponto dele é que a ação que não nasce dessa contemplação é ineficaz. Ou pior, pode até ser prejudicial. Ele usa um exemplo bíblico muito forte para ilustrar isso. O bezerro de ouro. O povo de Israel estava olhando para um objeto, contemplando um ídolo, mas essa contemplação não os transformou para melhor. Pelo contrário, os corrompeu. Corrompeu. Entendi. Então a contemplação não é neutra. O objeto da nossa contemplação nos molda. Olhar para o bezerro de ouro gerou um tipo de pessoa. Olhar para Jesus, segundo o autor, gera outro. Precisamente. E é aí que entra o papel do ministério. A função de um líder, de uma igreja, nessa visão, não é primariamente criar programas. Ou eventos. Isso. É, primeiro, levar as pessoas a olhar para Jesus. E segundo, e isso é crucial, engajá-las ativamente no processo de mudança que essa visão provoca. Não é só ver e ir embora. É ver, ser confrontado e responder. A contemplação é o catalisador, não o produto final. Isso já muda bastante a métrica de sucesso de uma igreja, não é? Em vez de contar quantas pessoas vieram, a pergunta se torna: quantas pessoas estão sendo visivelmente transformadas porque estão olhando para Cristo? Agora, o autor faz um salto daqui. Ele pega essa ideia de transformação pessoal e a conecta a uma visão enorme sobre o futuro da igreja global. Como ele constrói essa ponte? Ele faz isso desafiando uma das ideias mais enraizadas em muitas igrejas. Qual? A de que o livro de Atos é a era de ouro. O pico da igreja que a gente tem que tentar desesperadamente recuperar. Whitefield argumenta que essa é uma leitura equivocada. Uau. Para ele, o livro de Atos não é o auge, é apenas o protótipo, o rascunho. Isso é quase uma heresia para muitas tradições, né? Que vem Atos como um modelo perfeito a ser replicado. O autor está basicamente dizendo: parem de olhar para trás com nostalgia. O melhor ainda não chegou. Exato. E o impacto prático disso para uma igreja que gasta tanta energia tentando voltar a ser como a igreja primitiva é uma reorientação completa da esperança. Esperança nostálgica versus esperança profética. Hora mais grandiosa da igreja. Ele descreve uma igreja do fim dos tempos que não vai estar enfraquecida ou em declínio, mas que será incrivelmente vibrante, uma grande multidão que ninguém pode contar. Que não apenas sobrevive, mas triunfa. Triunfa sobre o período mais difícil da história humana. A igreja em Atos foi o nascimento. A igreja no Apocalipse é a noiva madura, bela. Então, se isso for verdade, significa que o maior e mais espetacular movimento missionário da história ainda não aconteceu. Ele está no futuro. Exatamente. É um clímax que Deus está orquestrando. Não estamos tentando reacender as cinzas de um fogo antigo, sabe? Estamos nos preparando para uma fogueira que Deus mesmo vai acender. Isso. A igreja de Atos, com todo o seu poder, foi só uma amostra. Um trailer do filme completo que ainda está por vir. Ok. Se essa visão grandiosa do futuro é o nosso alvo e não o passado, isso me faz pensar na pessoa que está na linha de frente hoje.
Como essa mudança de foco de recuperar Atos para preparar para o Apocalipse altera o trabalho diário de um missionário, por exemplo. Isso nos leva ao que talvez seja a frase mais radical do capítulo. Ele diz: os missionários não apenas carregam uma mensagem, eles são a mensagem. Uhum. A ideia é que a principal razão pela qual eles são enviados não é para transmitir informações. É para que as pessoas, em outra cultura, possam ver uma demonstração viva, em carne e osso, de como é uma pessoa que foi transformada por Jesus. A vida dele se torna a evidência. Isso coloca uma pressão imensa sobre o indivíduo. É realista esperar que alguém seja uma demonstração em carne e osso de Jesus? Onde fica a graça para as falhas humanas nesse modelo? Claro, e o autor não ignora isso. A questão não é a perfeição, mas a trajetória, o caminho. O ponto central é que o treinamento missionário, por exemplo, não pode ser focado primariamente em teologia, em técnicas. Ou em habilidades interculturais. Isso. O foco absoluto tem que ser a formação do caráter do mensageiro, para que ele se torne um reflexo cada vez mais claro da mensagem. Whitefield é taxativo. É um erro enviar pessoas que não têm um compromisso profundo e contínuo com essa contemplação de Jesus. E qual o perigo de não fazer isso? O que acontece se enviarmos pessoas que são, sei lá, teologicamente brilhantes, mas que não vivem essa vida de contemplação? Ele adverte que o resultado será um tipo muito específico de fruto. Serão igrejas cheias de convertidos que têm a informação correta. Que adotam os comportamentos externos do cristianismo? Exato. Mas que não são demonstrações autênticas de um Jesus vivo. Serão igrejas que conhecem a doutrina, mas não refletem a pessoa. Elas terão a letra da música, mas não a melodia. Perfeito! A longo prazo, esse tipo de cristianismo é vazio, é insustentável. O texto, nesse ponto, fica muito pessoal. Quase como se o autor se virasse para o leitor e fizesse uma pergunta direta. Sim, ele pergunta a quem se sente chamado para o ministério: você está cativado pela beleza do Senhor? Note que a pergunta não é "você é qualificado" ou "você está ocupado para Deus". É sobre o afeto, sobre o fascínio. Porque no final das contas, só podemos refletir aquilo que nos cativa. Exatamente. E para cultivar esse fascínio, ele oferece um conselho que vai na contramão da nossa cultura de produtividade. Ele diz que o caminho talvez não seja adicionar mais uma atividade espiritual na nossa agenda lotada. Isso. Ele sugere que talvez seja necessário cortar coisas. A analogia que ele usa é brilhante. Um casal que decide se casar não apenas adiciona um cônjuge às suas vidas. Para que o novo relacionamento floresça, eles precisam cortar certos relacionamentos antigos e alterar drasticamente outros. Não dá para ter um casamento saudável e manter a mesma vida de solteiro. Faz todo sentido. É uma ideia poderosa. Muitas vezes a nossa frustração no relacionamento com Deus vem daí, né? Tentamos encaixá-lo nos pequenos espaços vazios da nossa vida, em vez de reestruturar nossa vida ao redor dele. Estamos tentando adicionar Jesus sem nunca cortar nada para criar o espaço que ele merece. E a contemplação exige espaço, exige silêncio. Para não deixar essa ideia no campo abstrato, o autor aterriza o conceito usando o maior missionário de todos como exemplo, o apóstolo Paulo. Como a vida dele, que foi incrivelmente ativa, se encaixa nesse padrão de primeiro contemplar, depois ser enviado. A chave, segundo o texto, está na igreja de Antioquia, lá no livro de Atos. Aparentemente, Paulo e Barnabé não estavam numa conferência de estratégia missionária quando foram enviados. O texto diz que eles estavam servindo ao Senhor e jejuando. Whitefield interpreta isso como um tempo de contemplação corporativa. Eles estavam, como comunidade, focados em Jesus. Então o chamado missionário deles não veio de uma análise de povos não alcançados ou de um planejamento estratégico. Não. Foi um transbordamento direto do que eles estavam experimentando juntos na presença de Deus. O Espírito Santo disse: separem-me estes, a partir de um ambiente de adoração, não de uma reunião de comitê. Exatamente. E eles foram enviados como testemunhas. O autor faz questão de ressaltar a palavra grega original aqui, que é mártis, que a gente associa a mártir, alguém que morre pela fé. Isso, mas o significado primário é testemunha ocular, alguém que relata o que viu pessoalmente.
Eles não foram enviados para repetir o que ouviram de outros, mas para testemunhar sobre aquele que eles mesmos haviam contemplado. O padrão apostólico é este: ser transformado pelo que se vê e, então, ser enviado para contar sobre o que foi visto. Isso inverte tudo. Significa que a identidade e a natureza do mensageiro são infinitamente mais importantes que sua eloquência ou sua metodologia. A vida dele é o sermão principal. E isso cria um ciclo, certo? Não é um evento único. Sim, um ciclo virtuoso, multiplicador, funciona assim. A demonstração viva de Jesus na vida de uma pessoa, o mártires, provoca outras a quererem contemplá-lo também, e isso gera uma comunidade que contempla. Exato. E essa comunidade, por sua vez, torna-se sua própria testemunha coletiva da beleza de Jesus numa cidade, numa região. E, naturalmente, dessa comunidade, o Espírito Santo levanta e envia novos mensageiros. É um modelo de crescimento orgânico, sabe? Impulsionado pela atração da beleza de Cristo, não por marketing. É um ecossistema espiritual autossustentável. E tudo isso está mirando num alvo final. Qual é o propósito maior disso tudo? O propósito final é o que o autor chama de a igreja ser uma demonstração presente de uma realidade futura. É uma frase densa. Mas a ideia é simples e bela. A igreja hoje, na sua melhor forma, deve funcionar como um trailer, um antegosto do que a Terra inteira será quando o céu e a terra se unirem no final, como está lá em Apocalipse. Um futuro onde Deus habita visivelmente com seu povo, e o principal programa é a contemplação face a face da sua glória. Portanto, as missões e a vida da igreja hoje não deveriam ser modeladas a partir de estruturas corporativas, mas sim desse padrão celestial. Exatamente. Estamos tentando construir na Terra um pequeno reflexo do que já é a realidade no céu. E no centro dessa realidade celestial está a contemplação. As visões do céu que a gente tem na Bíblia não mostram anjos e santos em reuniões. Verdade. Mostram seres perpetualmente fascinados, contemplando a beleza de Deus e respondendo em adoração. Esse é o padrão final. Então, para amarrar toda a nossa análise de hoje, a grande ideia deste capítulo é que a vida e a missão cristã autênticas não começam com o que a gente faz, mas com quem a gente olha. Tudo flui de uma contemplação profunda e transformadora de Jesus. A mudança de foco é radical, de programas e técnicas para um processo de se tornar um reflexo vivo daquilo que foi contemplado. E isso nos deixa com uma reflexão final muito prática. O texto é claro. Quando olhamos para Jesus, a beleza dele inevitavelmente expõe a nossa falta de beleza. Vemos a sua perfeição e a nossa imperfeição. Isso. Mas para o cristão, o autor insiste que esse momento não é um ponto de condenação. É, na verdade, um convite para um discipulado mais profundo. Um convite para continuar o processo de transformação. Exatamente. Então a pergunta provocativa que fica, e que não é de julgamento, mas de convite, é esta. Ao olharmos para Jesus hoje, qual é o próximo convite à transformação que essa contemplação está nos oferecendo? Em que área específica a imagem dele está nos chamando para sermos mais parecidos com ele? Uma ótima reflexão para encerrarmos. Na nossa próxima conversa, vamos continuar a explorar as ideias deste livro fascinante. Deus abençoe a todos.